Conversa Fiada. Você que está aí do outro lado, hoje o Conversa Fiada é especial, com essas duas mulheres maravilhosas, especialistas, cada uma em sua área, a minha amiga Aline Laia, que é psicanalista, especialista na saúde emocional da mulher, e a doutora Valdileia Marinho, que é advogada especialista no direito da mulher. Doutora, também sei que a senhora é presidente da OAB, né, de Campo Grande. Conta um pouco dessa história da sua trajetória até chegar na OAB. Sou Valdileia Marinho, né? Sou advogada, especialista no direito da mulher e fiz direito, uma faculdade que na realidade era uma faculdade de sonhos. Foi a trajetória para chegar até como presidente da Comissão OAB Mulher foi muito rápida. Até porque eu já tinha uma bagagem, né? Eu venho já dentro do direito, por conta da imobiliária. Eu tinha a minha parte jurídica na minha imobiliária, que eu tenho há 28 anos, então eu já lidava com a parte jurídica, só não assinava como advogada. E aí, passando na ordem, foi rápido o avanço. Porque no dia da entrega da minha carteira, a gente tem que fazer um discurso lá na frente, né? na subseção. E quando eu discursei, a presidente anterior a mim, né, chegou e falou: eu quero essa advogada para a Comissão OAB Mulher. Ali começou a minha trajetória juntamente à instituição. Porque muitas advogadas, elas não têm um convívio com a instituição. E aí eu até faço um apelo que venham para a nossa instituição, porque é muito importante a soma, a força dentro da advocacia. E aí o que aconteceu? Comecei a ser membro ativa e como eu sou uma mulher que gosta de dar voz a outras mulheres, comecei a frequentar e com o passar do tempo mudou a gestão e aí eu vim como presidente da Comissão OAB Mulher, a qual eu tenho muito orgulho da subseção 29, a qual eu contribuo dando voz à advocacia feminina juntamente com um grupo de advogadas, colaboradoras também, porque nós temos na nossa comissão bacharéis em direito, estudantes de direito, e viemos aí somando forças para levar os nossos direitos e buscar cada vez mais o direito para a sociedade como um todo, na arte, na parte, né, que se diz referente às mulheres e às advogadas. Doutora, e quais atividades hoje que na OAB Mulher Campo Grande está sendo desenvolvida para essa proteção do direito das mulheres? O que acontece? Na realidade, a gente sabe que a nossa sociedade, ela anda, como a gente diz, a sociedade está doente. E o que a gente faz para buscar com que possa mudar essa situação atual com relação à violência, à educação? Porque quando a gente fala de OAB Mulher, a gente está falando de quem? A gente está falando, na maioria das vezes, de uma mãe, de uma filha, porque antes de ser advogada, nós temos outros papéis a serem desenvolvidos dentro do nosso lar, dentro de repente, da repartição de trabalho. Então, você está falando aí também de uma pessoa que vai para o trabalho e pode ser assediada pelo seu chefe e tantas outras coisas mais. Então, o que a gente procura fazer dentro da Comissão OAB Mulher é exatamente direcionar para as advogadas que ali compõem essa comissão o preparo para enfrentar essas condições da própria sociedade, como violência, né? Como também a importância da voz da advogada, porque você como advogada, você tem um letramento diferente e ao mesmo tempo quando você vai se portar diante da instituição e diante do juizado, tem que ser de forma diferenciada. Então isso é um contexto que a gente também fala. Nós temos rodas de conversas, nós temos também projetos para desenvolver, para poder ajudar as advogadas que têm problemas psicológicos, porque tem, como qualquer outra pessoa. Então nós temos profissionais preparados para que possam atendê-las também, tanto elas quanto a família. Nós temos também projetos para que dentro dessa roda de conversa a gente possa desenvolver, inclusive a nossa convidada que está aqui, ela já foi uma das nossas palestrantes e foi lindo numa roda de conversa do Setembro Amarelo, porque a gente destaca exatamente os meses importantes como agosto lilás, por isso que a gente está por isso que as duas estão de lilás, né? Achou que a gente combinou à toa? Não foi à toa, né?
um mês de suma importância que traz aí a situação da violência contra a mulher, que infelizmente assola não só o nosso país, mas o mundo como um todo, né? Mas a gente vem destacar aqui, porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulher com feminicídio, infelizmente, e a gente vem nessa luta buscando para que essa estatística caia o mais rápido possível. A cada 3 minutos uma mulher é violentada. Nós estamos conversando aqui nesse momento e uma mulher está sendo agredida. Então nós que estamos à frente desse trabalho, a gente vem buscando mudar essa situação. E na realidade tem que se fazer de janeiro a janeiro. Eu até falo isso muito nas minhas palestras. Nós precisamos entender que não é só no Agosto Lilás. Só que o Agosto Lilás é um mês que faz com que significativo, né? Ajuda na conscientização, né? essa conscientização seja mais forte. Por quê? Porque a gente faz projetos, a gente faz roda de conversa, a gente sai às ruas. Semana passada mesmo eu estava lá na Cinelândia fazendo uma marcha, né, de protesto juntamente com as mulheres. Por que é necessário isso? Porque, infelizmente, a gente precisa gritar. Não é nem mais falar. A gente precisa gritar, porque está muito forte. Então, eu até me emociono. Então, nós que somos líderes, nós precisamos trazer essas mulheres de volta para a sociedade, para que elas possam entender que elas ainda têm chance, sim. Que por mais que um homem, ou até mesmo ela tenha sofrido vários tipos de violência, que nós vamos falar daqui a pouco, na realidade essa mulher ainda tem chance, porque tem sim condições, e a própria sociedade precisa entender que não é só sobre a mulher, é sobre o homem, é sobre todos nós. É sobre a família também, isso, né? Isso eu ia falar, é a base. A base. Agora, a senhora, como presidente da OAB Mulher, com toda certeza deve ter um estudo que a senhora tem inúmeros casos relatados. Hoje, a maior violência relatada, vamos dizer assim, em número de quantidade contra a mulher, ainda é a agressão física no leito familiar? Não. Não? Olha, o que acontece? Eu até estava comentando que, na realidade, a violência como um todo, ela tem vários tipos de violência. E quando a gente fala em violência, a primeira coisa, eu até fiz um estudo com alguns adolescentes e perguntei, quando a gente fala em violência, o que você pensa? O que vem, a primeira palavra que vem na sua cabeça? Aí uns falaram, um soco, né, um puxão de cabelo, né, lesão corporal. Mas ninguém falou da violência que vem com uma lentidão, que ninguém percebe e que faz uma mudança trágica na vida de uma mulher. Porque a violência física, lógico, ela dói muito, mas o tapa passa, a ferida cura. Agora, a violência psicológica é uma violência que ela vai te tirando de você mesmo. Você não consegue se reconhecer mais. E isso é muito forte. Porque ao mesmo tempo que ela pensa que ela está com o príncipe encantado dela, esse príncipe encantado que ela acha que está protegendo ela, ele vai tirando ela da roda dos amigos. Ele vai tirando ela da mesa familiar. Ele vai tirando ela do seu próprio eu. Então, o que acontece? Essa mulher, quando ela se vê, ela está deitada numa cama, sem condições sequer de se levantar sozinha. E precisa de ajuda. E muitas vezes não sabe como buscar essa ajuda. Hoje o maior registro de violência contra a mulher seria o quê? A violência psicológica. A violência psicológica. Porque ela, como a doutora está falando, ela é silenciosa. Ela é diária. Ela é aos poucos. Então, assim, e a mulher, muitas vezes, ela se sente sozinha, sem coragem de enfrentar esse tipo de violência. Por quê? Porque ela se sente culpada. Geralmente o parceiro, né, vamos falar aqui da relação, assim, homem, mulher, casal. O parceiro, esse parceiro dela, geralmente é uma pessoa que tem transtornos, narcisista, desvio de caráter, agressor. Ele já é uma pessoa assim, já é um homem dessas características, né? Não é um príncipe encantado, geralmente é um sapo mesmo, disfarçado de príncipe. Por quê? Porque ele coloca a culpa nela. Então eu falei isso com você porque você me provocou.
Eu estou falando isso eu estou falando da sua roupa que não tá te caindo bem, só porque eu te amo, porque eu não quero que você saia Verdade. ridícula na rua. Eu estou falando que você está sobrepeso, que você precisa malhar, que você precisa fazer uma dieta, porque eu te amo. E isso é uma violência psicológica. Porque a mulher, ela, como ela falou, ela vai perdendo a identidade. Ela vai ficando insegura, ela vai ficando com a autoestima baixa, ela vai se desenvolvendo vários transtornos, ela se vê desestruturada. Às vezes a pessoa pode ser até magra, mas ela começa a acreditar naquilo, de que realmente ela precisa fazer uma dieta Verdade. rigorosa, porque o meu parceiro tá me rejeitando. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele vem com as flores. Olha como eu te amo. Eu falo isso pro seu bem. É. Eu já tive uma paciente, né, no consultório, eu atendo online, mas eu chamo de consultório, é virtual, mas não deixa É de um ser um consultório. pouco O atendimento Sim, online hoje em dia é o é futuro. o futuro. aonde o parceiro fez vários incentivos para ela fazer cirurgias estéticas, deu maior apoio, entre aspas, né, para ela se colocar no padrão da sociedade, dizendo para ela que ele tinha perdido a atração física por ela, que ele só queria melhorar a relação deles como casal, que ele amava muito ela, sabe? Era amor, mas que o corpo dela não estava legal e que ele não sentia mais atração. E ela se sujeitou a esses procedimentos estéticos, a essas cirurgias, sem vontade nenhuma, Agora, perdendo a Aline, própria identidade. deixa eu te fazer uma Isso- pergunta. Desculpa até te interromper. Para que a mulher que vive essa ilusão, vamos dizer assim, consiga enxergar aonde ela realmente está, o que você aconselharia? É claro, a primeira coisa é a procura de ajuda de um profissional. Esse profissional hoje na OAB lá de Campo Grande é oferecido esse tipo de trabalho? Então, E qual seria o profissional necessário para fazer essa mulher enxergar a violência que ela está sofrendo ali sem saber que está sofrendo essa violência? mas é isso que você fala, a palavra-chave é essa. Como eu não reconheço que aquilo é uma violência, é difícil eu buscar ajuda. A ficha só vai cair depois que eu já estou no fundo do poço. Porque esse relato no consultório dessa paciente foi um relato descontraído. Ela estava com medo de perder o relacionamento e ela não enxergava que aquele relacionamento era abusivo, que aquilo era uma violência. Pelo contrário, ela estava acreditando que aquilo ali era prova de amor, era afeto. Então, assim, demora muito. Eu acredito que o papel da ordem, né, da comissão, do grupo também, que a doutora Valdileia é fundadora, É isso. né? Nós participamos, né? Nossa Sim, amizade é. vem disso, do grupo Desafio a Minha Voz, aonde nós, mulheres, nos reunimos periodicamente para fazer esse tipo de debate, para acolher E esse trabalho é um trabalho oferecido ao público ou somente a mulheres, né? Não, claro, mas mulheres. ao público em geral ou Sim. só mesmo advogados ou Não. membros da ordem? Tem várias mulheres, assim, tem mulheres do lar, tem É. mulheres empreendedoras. Qualquer mulher que queira Isso. se inscrever nesse grupo para poder ter esse acesso a esse tratamento. Esse apoio não é tratamento, não chega, não é um tratamento. Nosso grupo é um grupo de apoio, uma apoia a outra. É, que né? às vezes, antes dela chegar no consultório, ela precisou de uma amiga para desabafar e não criticar ela. Entendi. O que E acontece? não falar para ela assim, ué, mas agora que você tá enxergando Verdade, isso, verdade. julgar, sabe? O que acontece? Na realidade, o que a nossa querida amiga está falando, né, e profissional, porque ela é a profissional da área, quando ela diz que uma mulher ela não consegue sair desse âmbito, né, que ela acaba caindo na depressão e acreditando ao ponto de fazer uma cirurgia, né, no seu corpo para poder estar bem para o príncipe encantado dela, é porque ela está ainda no ciclo da lua de mel. O que é o ciclo da lua de mel dentro do âmbito da violência? É porque, na realidade, ele bate hoje, chega com flores amanhã, tá? E ela, quando ele chega com flores, ela acredita, ele mudou. Vai ser diferente. A partir de hoje,
né? Eu terei o meu príncipe de volta. Porque a mulher sonha. Pode pensar que não, mas na época de outros de sonha com o príncipe encantado dela. E aí o que que acontece? Ele chega com flores, jantar, a luz de vela, tudo tem direito. Passa-se um tempo, ele volta de novo a ser o sapo. Então ela fica nesse ciclo achando que ele vai mudar. E muitas das vezes ela procura ajuda até em outra mulher. Logicamente, nós mulheres, é por isso que existe o projeto Desafio Minha Voz, que é um projeto que acolhe. Acolhe por quê? Porque nós mulheres também temos que aprender. Aprender o quê? A ter a sororidade na prática. Porque falar de sororidade é muito fácil, mas viver ela, gente, é muito difícil. Você poder, muitas das vezes, acolher a mulher que chega até você e fala, olha, eu sofri uma violência, eu estou assim, eu estou toda roxa, como eu vi, toda roxa, a perna toda roxa, braço, tudo. Ou então, olha, doutor, eu tô te ligando, só que eu tô aqui no quarto e ele está na sala, ele acabou de me bater. Então, vou te dar o direcionamento do que você deve fazer, que eu vou explicar daqui a pouco. Aí ela simplesmente, aí eu falei, fecha a porta. Não tem porta. Você entende? Apesar da gente saber que isso também acontece em classes de melhor condições, de mais a favorecido. mulher no estado de vulnerabilidade, a maioria é de baixa renda. E aí, como é que essa mulher Mas faz? O que isso, ela faz? isso, E ela é dependente Dependente financeiramente. financeiramente. a falta de justiça, vamos dizer assim, não ajudou a esse aumento dessa violência, porque todos os relatos que eu digo aí, no caso Vicente, tive conhecimento, a mulher vai na delegacia, alguma das vezes acaba sendo ridicularizada, né? Mas é claro, a gente não pode generalizar. E a ação efetiva após a denúncia é muito pouca da parte do poder público. O que acontece? E aí cria-se Isso é um um medo outro da tipo de mulher violência. cria-se um medo Dela na se mulher expor. de denunciar e não resolver o problema e agravar o problema. Verdade. Né? Infelizmente. Isso, infelizmente, é a falta do poder realidade. público. Sim. Não é o que ajudou a criar essa sensação de impunidade, vamos dizer assim, do agressor. Eu agredi, ela denunciou, nada aconteceu, vou fazer novamente. O que acontece? A Lei Maria da Penha veio exatamente para fazer com que essa situação ganhe mais força. Né? A gente está aí com vários projetos de lei também para serem aprovados e já mudou muito, porque antigamente a mulher nem podia dizer que estava sendo agredida. Hoje em dia ela pode dizer. Agora, como a instituição, né, a delegacia ou até mesmo o poder judiciário vai receber, é uma outra história. O que acontece na realidade? Nós temos um outro tipo de violência, que é a violência judiciária. Que, infelizmente, eu sou advogada e sei e tenho conhecimento de causa. Muitas das vezes a mulher vai até o judiciário e quando chega, ela é violentada. Vamos supor, foi violentada ontem, chegou hoje ou foi ontem na delegacia onde seria o local que ela, como vítima, deveria ser acolhida, ela muitas das vezes é também colocada como réu. Por quê? Por que ele te agrediu? Eu tenho que fazer essa pergunta. Ele agrediu, né? Você estava com essa roupa? O que tem a ver a roupa com a agressão? Entendeu? Não é a primeira, você não fez é a primeira algo? vez, não é a primeira vez. Você não fez algo, e por que você fica nesse relacionamento? São vários porquês, entendeu? E realmente a instituição ainda não tem profissionais totalmente preparados. Com a Patrulha Maria da Penha, isso tem mudado bastante. Mas ainda estamos engatinhando, porque assim, essa mulher, quando ela toma coragem, né, que a palavra seria essa, né, esse ato de coragem de querer sair desse relacionamento abusivo, tóxico, ela precisa de uma rede de apoio imensa, emocional, judiciário e financeiro também. Por que não falar dessa parte? Por quê? Porque a maioria delas é dependente financeira desse parceiro. Às vezes a mulher que é agredida em casa começa com a violência sempre psicológica. Não existe relato
de uma mulher que foi agredida fisicamente ou que chegou ao feminicídio, aonde o parceiro acordou hoje e resolveu bater nela. Não. Começa sempre com a violência psicológica. É no dia a dia, né? É naquela opressão, naquele dia a dia mesmo. Então, assim, essa mulher ela precisa ter um apoio financeiro também. A gente tem que lutar também por políticas públicas para que essa mulher ela tenha Condições de sair desse financeiras, relacionamento. um apoio. A gente fala muito sobre o empreendedorismo da mulher, né, feminino. Lá no nosso grupo a gente incentiva muito isso, as mulheres terem uma fonte de renda, justamente para não se sujeitar, não ficar presa nesse tipo de relacionamento. E a gente precisa buscar mais isso também, porque é fácil falar. Eu com 4 filhos pequenos, sem renda nenhuma, saí do relacionamento do homem que, ele só me xinga. Ele só, porque a palavra é essa, ele só. Ele Já é uma violência. Ele só fala que eu não presto pra nada. É violência moral. Ele só fala que o dinheiro é dele e que eu não sou ninguém sem ele. Ele só. Então, para a mulher romper com isso, precisa ter uma rede de apoio muito grande, né? Não só o apoio psicológico. E assim, eu vejo que quando ela chega a buscar esse apoio psicológico, na maioria das vezes, ela não chega na terapia para tratar desse assunto de violência. Ela chega para tratar uma depressão, uma ansiedade, às vezes um luto. Quantas pessoas dificilmente conseguem superar ninguém consegue superar um luto assim tão fácil, né? O luto é um processo. Às vezes ela chega no consultório para falar de um luto de uma mãe, de um pai, e acaba trazendo à tona esse assunto da violência psicológica, doméstica. Ela não foi ali com esse foco, né? Ela foi com o foco do luto. Por quê? Porque o luto é um processo e ela identifica. Não, minha mãe morreu, eu sinto falta da minha mãe, eu não sou nada sem minha mãe. Isso é claro para ela. Agora, essa violência que ela sofre do relacionamento, não é. Aí, quando chega na terapia, que é o lugar do autoconhecimento, para você fazer terapia, você tem que estar disposto a se autoconhecer. Agora, deixa eu te tocar nas feridas mesmo, né? Fazer uma pergunta à doutora. A gente é notório, a gente vê a dificuldade que foi para a mulher ter, vamos dizer assim, esse acesso ao poder público para poder denunciar, para poder até fazer um tratamento psicológico, vamos dizer assim, para poder aceitar que ela está sendo agredida, mesmo que seja verbalmente, como ela acabou de falar, só, né, na visão dela. Mas a senhora não acha que se levou muito tempo para conseguir os avanços que hoje tem e que algumas denúncias falsas, que é talvez 1%, né? A 99,9% são denúncias verdadeiras, acredito eu, mas infelizmente algumas mulheres fazendo denúncias falsas acaba atrapalhando esse avanço desses anos todo que levou para chegar? O que acontece? Na realidade, essa demora já vem acontecendo desde a época que a própria Maria da Penha teve que ir até fora do nosso país para buscar ajuda. Quando ela sofreu a violência lá atrás, há 20 anos, né? Porque amanhã fazem 20 anos da Lei Maria da Penha. Quando ela sofreu essa violência, o próprio governo, a instituição, o Brasil como um todo, não acreditava no que ela estava falando. Há 20 anos atrás, uma mulher dizendo que o homem agrediu e não se reconhecia como violência. Então ela foi buscar em outro país a ajuda para poder ver se conseguia fazer com que esse agressor tivesse a punição. Com essa busca, os direitos humanos se uniram e acabou trazendo para o Brasil e pedindo, na realidade, uma resolução. Então, você imagina, uma mulher, a Maria da Penha, né, é uma mulher que foi agredida pelo seu esposo e chegou a estar numa cadeira de roda até hoje. Então, por conta dela e por conta da força dela e do que ela diz, que ontem eu assisti um documentário dela, chegou a me emocionar, que ela falou que foi a força de um projeto de mulheres que se uniram e ajudaram ela a conseguir fazer com que esse homem fosse condenado. Mas para isso, ela teve que buscar ajuda
em outro país. Então você já pode imaginar. Não, Como eu, anda. eu imagino. Nós temos também dentro do direito penal que o nosso ordenamento jurídico, ele é muito antigo, ele é de 40 e pouco. Sim. Então precisa ser mudado. Tem muita coisa que precisa ser mudada. Eu concordo com a senhora plenamente. Mas, na minha visão, eu acho que levou muitos anos para conseguir avançar o pouco que avançou. Falta muita coisa. Mas já Tá? avançamos Já bastante. avançaram bastante, mas falta muito. Mas, infelizmente, por causa de denúncias falsas, acaba retrocedendo boa parte da credibilidade que se ganhou ao longo dos anos. Sim. Né? Porque quando se noticia uma denúncia falsa, ela tem mais impacto na sociedade do que, infelizmente, 99,9% das mulheres que sofrem realmente de violência, seja ela qual tipo for. Né? Por que que isso causa tanto impacto na sociedade e acaba retrocedendo todo o avanço? Não deveria também, meu ponto de vista, ter uma lei penalizando as mulheres por falsa denúncia? Na realidade, ela responde processo por falta de denúncia. O que acontece é que é diferente. O homem, quando ele agride a mulher, essa agressão ela é sancionada de acordo com a Lei Maria da Penha. Já a mulher, quando é inverso, o homem tem que buscar, ou no caso, a parte criminalista, né? O direito penal. Infelizmente, a gente sabe que o ser humano, né, o coração do ser humano, até que ninguém anda. Então, para isso, por conta de mulheres que fazem esse tipo de situação, faz com que aquelas que estão avançando, lutando, realmente retrocedam um pouco. Mas a gente não pode olhar para isso. Sim. Porque da mesma forma que há essa situação das mulheres mentirem, há também os homens agressores cada dia mais forte e simplesmente, muitas das vezes, não tendo nenhuma Punição. punição. Eu vou falar aqui. Então é uma situação paralela. Eu vou falar aqui a minha opinião. Eu quando vejo algum relato de agressão contra a mulher, o homem sempre diz que ele é inocente, que não fez. E a gente sabe que 99% das vezes fez sim. A gente sabe disso. Quando eu questiono a senhora, porque a senhora representa a OAB, então a OAB Mulher, a gente tem que pensar em tudo que se avançou. Sim. E tudo que tem que se avançar. E criar também mecanismo para que essas falsas denúncias não apaguem o mérito que se conseguiu até hoje com as mulheres que, infelizmente, são realmente agredidas. É por isso, né? que a gente, nós estamos aí investindo na própria educação, tentando fazer com que a disciplina, né, no caso a escola, ela tem várias disciplinas e a gente está lutando para que haja uma disciplina sobre violência. Porque pelo menos a Valdileia como um todo, e a doutora também, eu sou mãe, eu sou vó, né? Eu tenho 2 filhas gêmeas, tenho meu netinho Pet também. Então, na realidade, a base é a família e a escola, a educação. Sim. O que falta hoje em dia, e no meu ver, e que mudaria um pouco esse cenário, é a gente levar para as escolas esse âmbito da situação da violência e esclarecer abertamente o que é que está acontecendo, como pode ser. Porque muitas das vezes, quando a gente pensa menino e menina, no âmbito familiar, a menina ganha uma boneca, o menino ganha um carrinho. Por quê? A menina tem que varrer a casa, o menino não pode varrer a casa. Então, talvez, isso precisa ser mudado também no olhar do pai e da mãe, porque precisa mudar isso. O homem tem que varrer casa sim, como a mulher também tem que ajudar o homem, trabalhando, ajudando, é lado a lado. É lado a lado, é companheirismo. Mas muitas das vezes, não, meu filho não pode fazer isso. Ela tem que varrer a casa, ele não pode não, ele é homem. Não tem nada a ver. Então, a mesma coisa. A mulher não vai dirigir não, isso é coisa de homem, não pode trocar um pneu, pode. Por que não pode? Não está querendo os mesmos direitos? Sim. Porque, na realidade, a gente não quer mais direito, a gente quer igualdade. Quer igualdade. Entendeu? E quando se quer igualdade, se busca em todos os âmbitos. Então, na minha concepção, isso é a base.
Existe agora um estudo, e aí você pode falar melhor do que eu, que na realidade está se tendo um estudo para que as famílias, pai e mãe, aprendam a cuidar dos seus filhos. E aí você pode falar mais do que eu. Então, as famílias, a gente sabe, a gente fala muito assim da palavra família desestruturada. Aí quando eu falo isso, você imagina que a família desestruturada é uma família onde a criança não é criada na família da margarina. Pai, mãe, filhinho, não é isso. A desestruturação de uma família vem disso, da falta de valores, da falta de ética, da falta de limites e de criar, né, vamos dizer assim, criar futuros cidadãos, formando uma sociedade futura. O que acontece hoje em dia com as crianças? Agora eu vou falar também dessa parte, que eu atendo também adolescentes. Eles pulam etapas. As crianças, elas estão pulando a fase de ser criança, aonde quando a gente era criança, na nossa época, vamos dizer assim, nossos pais que decidiam. Minha mãe que decidia se eu iria ganhar uma blusa lilás ou vermelha. Estou dando um exemplo. As crianças, os pais tinham mais responsabilidade sobre os seus filhos, né? De tomar as decisões. Eu estou falando aqui de roupa, mas roupa Só um exemplo. é só um exemplo. Vamos colocar uma decisão mais difícil. Vamos lá. A mãe que decide a hora do banho, né? Você toma banho antes das refeições. Isso era delegado pelas famílias. Hoje em dia, não. As famílias perguntam à criança: você quer tomar banho agora? Então, aquela criança, quando ela chegar nessa adolescência, ela vai ser totalmente disfuncional. Ela não vai entender os limites de uma regra dentro de um ambiente escolar, de um ambiente profissional, e assim vai ser um caos total, né? Como você fala também da educar as famílias. Nossa, tinha que ter a educação dessas famílias. É porque na realidade antigamente os pais só olhavam, né? A vida ficou muito corrida, né? Isso não é desculpa nem motivo, mas... Não, ficou muito corrida porque nós estamos muito presos à tela. Porque os vídeos, a tela, ela traz muitas informações corridas. Então a gente acaba tendo essa sensação de que a vida está corrida. Porque a Terra continua girando com o mesmo processo. Que eu saiba, não tem nada científico aí dizendo que a Terra parou de girar ou avançou. Ou acelerou, né? Ou acelerou. É o nosso modo de ver. E vem a tela. E as crianças são viciadas em quê? Em tela. Então, quando você fala nessa cartilha, nesse protocolo para as famílias educarem seus filhos, nossa, eu tenho tantas sugestões. A primeira seria a proibição de tela. Ó, a gente vai ter que abrir um outro podcast só para ela falar desse assunto. Crianças tinham que ser proibidas. Aline, vamos voltar aqui ao foco. Vamos voltar ao foco. O foco, qual é o foco? Violência contra a mulher. Aí a Aline está falou... criando o seu filho menino, Sim. que futuramente vai estar em um relacionamento com uma mulher. Sim, mas eu acho que o exemplo constrói, né? E o exemplo que vem de casa é o exemplo mais forte que o ser humano leva para o resto da sua vida. Se você tem um pai que agride a mãe, de duas uma, ou o filho vai ser um agressor, ou ele vai ter um trauma tão grande que vai ser uma pessoa totalmente contra qualquer tipo de violência, o que seria certo, mas vai ter um trauma pessoal, né? Acredito eu. Mas a gente está falando muito da violência doméstica, da violência familiar. E não é só a violência doméstica, a violência familiar. Existe também o assédio na área do trabalho, nas escolas. E aí também é super interessante falar da orientação que seria necessário para dar para as crianças, para identificar, uma menina principalmente, identificar quando ela está sendo assediada. E as mulheres, a gente frequenta vários ambientes, né? Por exemplo, a academia, por exemplo. Né? A academia é um ambiente que leva-se a entender que a gente pode passar por assédio. E chega muita denúncia na OAB, doutora? Eu ia perguntar isso a ela. Eu ia falar sobre isso. Não é só na academia. Chega denúncia de todos os lugares. Assédio, né? Porque, infelizmente, a mulher ela sofre esse tipo de violência, às vezes até na própria casa, né? No trânsito, né? No trabalho.
nas escolas, Assédio. no metrô, e tudo quanto é lugar. Só que ela tem que estar preparada e muitas das vezes ela não entende que está sendo assediada. É isso que a gente faz no projeto Desafio Minha Voz, que é o projeto que eu sou idealizadora há 4 anos, explicando e orientando, tendo profissionais como a Aline e tantas outras, para poder mostrar o viés, que já que a gente está falando de violência, que essa pessoa, qual a atitude que ela deve ter? Como é que ela faz? Eu sou assediada pelo meu patrão e eu preciso do emprego. E agora? O que fazer? Entendeu? E existe um grau de identificar aonde aquilo realmente é um assédio ou às vezes é um elogio? Não existe elogio. Você Eu elogios. perguntando para a gente, até para que o nosso Isso, espectador possa porque- entender. Isso, Entendeu? até orientar mesmo. Eu Fala, fico nervosa. doutora. Fala, Eu doutora. fico Mas nervosa. Não, Mas O que acontece? Na realidade, é quando antigamente, linda, maravilhosa, gostosa, não teria problema nenhum. Antigamente. Que não existia uma lei, não existia essa visão que nós temos hoje. A mulher não tinha até mesmo esse conhecimento que tem hoje. A própria sociedade, porque hoje em dia existe internet, existe várias falas, várias frentes, projetos, casas de mulheres que ajudam outras mulheres. Então, o homem, né, se sentia o pau quando ele podia fazer isso e fazia livremente. Hoje em dia, não. a gente estava falando do assédio, doutora. Por exemplo, vou dar um exemplo para a senhora. Eu tenho aqui nas minhas academias de praxe contratar gerente mulher, porque eu vejo que a mulher ela tem mais carinho com tratar das coisas, né? Existe denúncia de assédio de uma superior feminina para uma funcionária do mesmo sexo? Também existe esse tipo de assédio? Existe, até porque a gente sabe que as famílias mudaram, né? As Sim. pessoas mudaram. Existe A denúncia, sexualidade muita denúncia também, né, desse foi- tipo de assédio? Não, muitas não, Tá. mas existe sim, existe. Agora, a maior é de homem para mulher, na maioria das vezes. Chefe, entendeu? De amigos. Às vezes, assim, acho tão amigo que pode fazer. Não pode fazer. É sobre isso. Mas, assim, com relação à mulher, a outra mulher, abrange um outro assunto que a gente teria que ter um outro podcast. Mas ela também, esse assédio, ele também é tipificado como assédio na lei? Não. Não? O que é tipificado na lei com relação a mulher e mulher é, na realidade, com relação a moral. Seria assédio moral. Né? assédio moral. Aí tudo bem. Não é sexual, moral. Ainda não chegamos nesse âmbito, mas pode acontecer. A gente está aí Sim, estudando. a melhorando. evolução. E o que eu gostaria de deixar também é que essas mulheres que sofrem agressões, que às vezes não sabem, né, como procurar, o que fazer, aonde denunciar, quando você está sofrendo uma violência naquele momento, naquele exato momento, sem dúvida nenhuma você tem que buscar 190. Há uma grande dúvida quanto a isso. Na maioria das vezes, a mulher acha que tem que ligar para o 180. Não tem que ligar para o 180, porque o 180 ele vai te direcionar a outras questões. Ele vai te orientar. Você que está aí se sentindo, eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu estou sendo realmente sofrendo uma violência psicológica, eu não estou me sentindo, eu queria uma orientação, eu estou precisando de uma orientação. Aí você liga para o 180. Agora, quando você está ali na violência, né, ele está naquele ato de te agredir mesmo, de até mesmo levar à morte, no caso, e você se vendo coagida, você não pode ligar para o 180, porque você vai ligar e ele simplesmente vai chegar e vai te orientar. Mais uma escuta, um acolhimento. Não vai adiantar, 180. você precisa de uma atitude mais emergencial. É 190. É a polícia. Tem que chamar a polícia. Entendeu? Então, há uma confusão muito grande. E isso eu digo porque as mulheres que me procuram, na maioria das vezes, mas eu liguei para o 180, eu estava toda numa situação de risco e eles estão me direcionando para um psicólogo. Mas eles são para isso. Para isso. Né? Os 190 é o que vai
te atender naquela emergência. Naquele Então, isso momento, eu efetivamente, eu né? queria deixar registrado Eu tô vendo aqui. que a senhora tem 2 livros aí. São de sua autoria? Também, É, aqui também? também tem. Doutora Valdileia Marinho, né? Eu sou coautora do livro, mas sou idealizadora desse projeto, o projeto Desafio Minha Voz, Nossa Voz Tem Força. Nós já temos 2 volumes, estão aqui, volume 1 e volume 2, e já estamos indo para o volume 3. E como é que faz para nossos ouvintes que quiserem adquirir? Como é que... livraria ou tem algum canal de venda específico? Na realidade, esses livros, eles foram feitos, que eu preciso falar sobre elas, por mulheres reais, com histórias reais. São mulheres que fazem parte do nosso projeto, o Projeto Desafio Minha Voz, são mais de 300 mulheres, e nós tivemos o livro, né, o volume 1, e no volume 2 nós conseguimos mulheres fora do país também. Mulheres que agora estão no projeto, mas que vivem fora do Brasil. Portugal, Angola, nós temos uma angolana maravilhosa, Helena Novaes. Em Portugal, a Luciana. Nós temos também nos Estados Unidos, Reino Unido, vários locais. E existe então foi muito diferenciado. Um canal de venda para esse ou você consegue adquirir online? Adquire online e também através do Instagram do Projeto Desafio Minha Voz, que é o Projeto Desafio Minha Voz. @Projeto Desafio Minha Voz. Você consegue e vai ter aqui uma obra diferenciada, porque aqui tem histórias reais de mulheres que viveram violências, de mulheres também que se superaram, que é um assunto muito importante, quando você supera a violência, de mulheres também que tiveram outras mulheres que elas foram mulheres referência, porque eu sempre digo que nós mulheres temos que honrar a mulher que vem antes e estender as mãos para aquelas que vêm depois. Porque quando você consegue ter essa visão, você consegue entender o seu verdadeiro lugar. E é sobre isso que a gente fala, né? Dentro do projeto, Projeto Desafio Minha Voz. Venha fazer parte. Procure doutora adv.valdileia no Instagram. E venha fazer parte desse projeto que tem aí crescido. Além de eu conseguir as coisas no âmbito profissional, eu também abro frente para que elas vão, como ela já foi palestrante em vários locais junto comigo. Eu faço live também para elas poderem mostrar o trabalho delas. Dentro do nosso grupo, nós temos um grupo de empreendedoras e todas podem falar sobre o seu trabalho. Além disso, levei mais de 20 advogadas para receberem moção de aplauso na Câmara Municipal semana passada. E dia 25, nós estaremos lá recebendo moção de aplausos agora, não só para as advogadas. Por quê? Eu fiquei agoniada, porque quem me conhece sabe, eu não gosto de fazer nem só para mim e nem só para algumas, eu gosto de fazer para todas, porque eu acho que uma estrela é muito bonito, mas uma constelação ela brilha muito mais, ela tem muito mais força. Então o que eu fiz? Eu tentei buscar levar não só advogadas, mas também mulheres de tudo quanto é tipo de profissão. E agora vai todo mundo que pode. Tive aí uma ajuda muito grande de 2 grandes amigas e dia 25 nós estaremos de novo na Câmara Municipal. Então isso é uma conquista de trabalho, conquista de luta, de vontade e de fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença onde você está. Com certeza, e lhe dou os parabéns por isso. E as mulheres, não só mulheres, mas advogadas que queiram orientação, ajuda da OAB, entrem em contato através de que canal? Do próprio canal da OAB. Nós temos o nosso site, né, que é, no caso, de Campo Grande, da OAB de Campo Grande. Sim. E nós temos também, assim, a nossa subseção lá aberta todos os dias. Abrimos, a subseção fica aberta de 9 às 18 e nós temos profissionais lá para receber. Também temos a parte psicológica, temos a parte dos advogados lá. Os advogados também têm uma sala que, se não tiver um escritório para atender, porque muitos estão começando, lá tem uma sala disponível para eles. Então, assim, a gente está com uma gestão boa, uma gestão que está procurando fazer o crescimento da advocacia de Campo Grande, sem dúvida nenhuma. E principalmente atendendo as mulheres agora com a senhora à frente desse projeto. Também. O projeto
Desafio Minha Voz atende as mulheres com toda a força. Você que está precisando de uma boa conversa, de um acolhimento, de um abraço. Junte-se a nós. Junte-se a nós, Eu agradeço também a Aline por estar aqui. A Aline também faz parte do projeto. Eu faço. E assim, foi um presente a amizade da doutora Valdileia, porque ela, assim, realmente ela é uma mulher que ela vive a sororidade. Ela não só fala, não é só discurso, é naquele dia a dia. Então, assim, quando eu recebi o convite, eu estendi a ela com todo o coração, porque, assim, eu gostaria muito de estar aqui também aprendendo mais, né? Porque cada vez que eu estou com ela, eu aprendo mais, e assim, é um prazer. E um prazer também estar com você, meu amigo. Prazer é meu. E dá as suas redes sociais, o Então, contato da Aline. Como é que eu faço para que a mulher que queira ter uma consulta contigo, ela entre em contato através de que canal? Então, meu Instagram, Aline Laia. Aline Psi, Laia. tudo junto. Aline Laia Psi, @Aline Laia Psi, tudo junto. E eu atendo online, né? A princípio, que eu futuramente estou pretendendo colocar um consultório para atender presencial. Você hoje está atendendo também na OAB de Campo Grande? Não, já tive lá várias vezes a convite da doutora Valdileia como palestrante em rodas de conversa, mas não em atendimento, não. Não tive disponibilidade de tempo. Poxa, bacana. Eu conheço a Aline há bastante tempo. Vou falar quanto tempo não, porque isso não é educado. Mas ela sempre trabalhou em pró de criança, da família e agora da mulher, né, Aline? Estamos aí para cuidar das mulheres e uma apoiando a outra, né? E eu costumo dizer assim para minhas pacientes, a sua dor merece ser ouvida. Merece. A dor não é para guardar, não é para empurrar para debaixo do tapete. É para falar, para se expressar, porque quando você fala, você cura também. Então, dá um recado, o que você acha realmente para encorajar a mulher que está sofrendo violência a denunciar, a correr atrás dos seus direitos? Qual o recado que você daria para elas agora, Aline? Então, você, mulher, que ainda não teve essa coragem, procura ajuda, procura um apoio. De repente, se você não conseguir na sua rede de apoio familiar, entre seus amigos, como a doutora falou aqui, tem vários canais de atendimento, como o 80, que lá é um lugar de acolhimento. Lá você vai ser direcionada para programas do governo. Por exemplo, aqui na Prefeitura do Rio, nós temos a Casa da Mulher Acolhedora. Existe uma Secretaria Municipal de Educação, uma Secretaria Municipal da Mulher, que é onde acolhe as mulheres que estão sofrendo violência. Então, assim, busque ajuda. E qualquer coisa, estamos aí também. Procura a gente pelas redes sociais, que a gente ajuda vocês. E a senhora, doutora, o que diria para a mulher que está desacreditada, que não denuncia por acreditar que não vai ter resultado? Antes de falar nisso, eu queria agradecer a Aline, sabe por causa de que na maioria das vezes sou eu que estendo a mão, na maioria das vezes sou eu que cuido, né? Até porque essa é a minha missão. E aí quando você é colocada do outro lado, alguém cuidando, alguém pensando, alguém falando, não, eu quero que ela venha, eu vou aparecer, mas eu quero que ela apareça do meu lado. É muito importante. Então, minha gratidão, tá? Minha gratidão pela amizade, pela colaboração, por estar no projeto Desafio Minha Voz e por ser essa profissional de excelência. Obrigada. Sem dúvida nenhuma. E dá pra ver que é uma excelente amiga, porque, né, estamos aqui diante de uma amizade maravilhosa. A amizade é muito importante, porque família você não escolhe, mas amigos você escolhe. Sim. E quando você escolhe um amigo e tem ele que acaba se tornando um familiar, é muito gostoso. E eu vejo que vocês têm essa cumplicidade e fico muito feliz de estar aqui nesse espaço incrível, tá? Obrigado. Eu até quero trazer mais profissionais. Fui muito bem acolhida. Né? Até biscoitinho, chocolate. Não comeu nada, tá? E assim, direcionada, deu tranquilidade pra gente. Olha, vamos fazer assim, direcionou. Isso é muito importante. Em tudo que a gente faz, quando a gente tem cuidado. Você não adianta ser um profissional de excelência se você não tem cuidado, se você não gosta do que você faz. Porque você passa isso pro outro. E desde o momento que eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida nesse lugar. Então, minha gratidão, não só como Valdileia Marinho, mas como todas as mulheres do projeto Desafio Minha Voz, como todas as mulheres que buscam aí um lugar, um espaço para sua voz de fala.
O que eu falo para essas mulheres é que, na realidade, quando nós estamos num estado de violência ou depressão, ou até mesmo quando você se sente acuada, você acha que não tem mais solução. Tem solução, sim. Nós temos canais de atendimento, como a nossa amiga aqui falou, mas também nós temos as casas das mulheres, Casa da Mulher Carioca, nós temos os CEANs. Gente, aqui no Rio de Janeiro, nós temos várias frentes que podem ajudar vocês. E lá dentro, mas eu não tenho para onde ir. Lá eles te direcionam a um abrigo. Lá você também recebe um card, na realidade um cartão, para você ter aí um auxílio durante uns 6 meses, até você conseguir voltar para o âmbito profissional. E além disso, eles te dão um curso para você voltar. De repente, vamos fazer aí um curso de manicure, cabeleireiro. Lá tem tudo isso. Então procure, ligue para o 180, porque eles vão te direcionar ao caminho certo. E procure uma mulher. E que essa mulher, ela seja fonte de acolhimento. Que ela não seja fonte de julgamento. Você, mulher, tem que acolher uma mulher quando ela falar: eu fui vítima, ou então eu estou sendo vítima, eu preciso de ajuda, eu não consigo denunciar. Então ajude ela a denunciar, mostre o caminho. É muito importante essa união, porque quando a gente sentir a nossa força unidas, o homem, ele é muito unido, não é verdade? Sim. Vai para um futebol, tá ali, não sei o quê. Homem, você pode acreditar, a amizade, meu Deus, não fala mal do meu amigo, não. Agora, a mulher precisa aprender isso. E eu preciso falar essa realidade, quem me conhece sabe que eu falo a realidade. Então, é importante a gente entender o nosso verdadeiro lugar. Quando uma mulher entende o seu lugar, ela não compete com a outra, ela ajuda a outra. E é por isso que nós estamos aqui se ajudando. Então ajude quem precisa e principalmente uma mulher que esteja em estado de vulnerabilidade. Você é capaz, você pode. Assim a gente muda a sociedade, a gente muda o nosso espaço, a gente muda o mundo. Parabéns. Quero parabenizar vocês duas pelo trabalho. Dizer que a honra foi toda minha recebê-las aqui e dizer para você que está do outro lado da tela, acompanhe a doutora Valdileia Marinho nas redes sociais e também acompanhe a minha amiga Aline Laia nas redes sociais dela. E também, se você estiver precisando, procure todos os órgãos que foram mencionados aqui para poder obter a ajuda que você precisa, tá? Eu Gente, acho que eu tenho que deixar o meu Instagram, né? não deixou não, doutor? Fala. Gente, me sigam, adv.valdileia, tá? No Instagram. E também tem o Instagram do Projeto Desafio Minha Voz, que é o nome do projeto. Então, nos sigam lá, vai ser um prazer receber cada um de vocês. Prazer é todo meu. Tá. Aline, Gratidão. obrigado por te rever assim, linda, brilhando Obrigada. e feliz da vida com esse novo caminho que você está tomando, tá? Obrigada. Doutora, foi um prazer em conhecê-la e enorme. recebê-la aqui também, tá? Coisa boa. Gente, muito obrigado.